Olá, meu nome é Ed Renato. Pretendo transmitir informação e conhecimento a partir da experiência que comecei há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás e compartilhar a vivência dessa experiência de melhora e superação sexual de forma saudável e satisfatória, mesmo depois de 50 anos. Vamos falar de um assunto que é recorrente entre as mulheres, que está relacionado diretamente com homens na maioria das vezes. Uma pesquisa australiana sobre o bem-estar sexual de mulheres mostrou que muitas estão insatisfeitas com a sua vida sexual. Os pesquisadores descobriram que 50% delas com idade entre 18 e 39 anos experimentaram algum tipo de sofrimento pessoal relacionado ao sexo. Parece que no Brasil não é diferente, então resolvi fazer um levantamento e encontrei diversas reclamações mais comuns das mulheres quando o assunto é sexo. O que estimula uma mulher e o que estimula o seu parceiro na hora do sexo pode ser diferente. Um certo incômodo surge deste descompasso, principalmente quando o homem tem certeza de que algo vai agradar a parceira. A comunicação entre os dois nem sempre funciona e a mulher muitas vezes não sabe dizer que uma atitude não é legal ou que uma pergunta não soa bem. Por mais que a maioria das mulheres queira ter um bom sexo, existe uma total falta de comunicação entre homens e mulheres. Por que eu digo isso? Bem, recentemente estava fazendo algumas pesquisas e me deparei com um depoimento de uma mulher contando que quando ela estava com um bando de amigas e discutindo suas vidas sexuais, uma delas confessou que estava fazendo muito sexo, mas não era bom. E quando foi perguntada casualmente por que não era bom, ela respondeu: tinha coisas que não gostava, mas não conseguia discutir com o marido. Essa afirmação expressa os problemas que as mulheres enfrentam e reclamam durante o sexo. Listei alguns problemas mais comuns que as mulheres reclamam. Preliminares insuficientes. Uma comparação um tanto incomum, mas explica bem a situação é a seguinte. O objetivo de fazer uma troca de óleo em seu carro é ajudar a lubrificar o motor para que funcione sem problema. Uma vagina funciona da mesma maneira. Se não estiver bem lubrificado, não funcionará da maneira que deveria. Dica: se um homem não estiver disposto a se comprometer com preliminares, ou se um homem ou sua parceira não gostarem de preliminares, compre um lubrificante e o casal pode me agradecer mais tarde. Falta de desejo. Muito do que li e pesquisei incluía falta de desejo, mas não é por causa de uma aversão geral do sexo, mas por causa de coisas que não estão no controle das mulheres, como estresse, fadiga e exaustão. O sexo, então, se torna uma tarefa árdua. Além disso, acontece que as mulheres foram educadas para não reconhecer seus desejos sexuais. Então, elas acabam negando a si mesma o prazer por causa da culpa. Incapacidade de orgasmo. Chame isso de falta de comunicação ou desejo inerente de agradar. Mas as mulheres raramente dizem a seus parceiros que não tiveram orgasmo. Embora o sexo possa ter mais a ver com a viagem e não com o destino, é importante expressar o fato de que você não está chegando ao clímax. Afinal, você não pode viajar a vida toda. Chegar ao destino também é uma parte importante da vida. Dor inexplicável. Algumas mulheres também tendem a sentir dor durante a relação sexual, o que torna o sexo uma atividade indesejável. Isso pode acontecer devido a uma variedade de razões médicas, como endometriose, onde o revestimento uterino cresce fora do útero,
ou devido a uma inflamação no trato urinário, ou mesmo secura. A maioria das mulheres é muito tímida para falar sobre isso e, por isso, continua a ser um problema na vida sexual. Problemas de imagem corporal. A insatisfação com a imagem corporal é um problema evidente na sociedade. A pressão social para atingir um padrão de beleza exercido pela mídia, principalmente pela televisão, exerce forte influência na forma de como os indivíduos percebem e avaliam o corpo feminino. O desejo de atender a este padrão é a impossibilidade de torná-lo real, cria um ambiente de intensa insatisfação com a imagem corporal e são reais. A maioria das mulheres é incapaz de lidar com este problema na cama, porque o sexo exige que elas estejam em seu estado mais vulnerável e nua na frente de uma pessoa cuja opinião é mais importante para ela. Perguntar demais, ficar perguntando o tempo todo o que ela quer e como ela quer fazer algo pode ser um erro, pois quando ficam procurando resposta com um guia para melhorar ou agradar mais, acaba passando a impressão de insegurança. Quando um homem é seguro, segue seu instinto. Perguntas exigem resposta, e sexo é para ser sentido, vivido e não pensado. Na maioria das vezes, as mulheres não gostam mais de deixarem levar, jogando com segurança. Surpreendentemente, muitas mulheres mencionaram que os caras são gentis demais. Essas mulheres disseram que queriam que o seu parceiro fosse mais rude, seja falando besteira, dando palmada ou sendo mais dominante no geral. Lembre-se de que o nível de agressividade depende de como sua parceira se sente confortável. Portanto, antes de tentar qualquer posição sexual que você viu no X-vídeo, pergunte à sua parceira o que ela acha e seus limites. Previsíveis demais. Previsíveis demais. Deu certo uma vez? Vamos continuar assim. Em relação duradoura, o sexo costuma se tornar previsível, quase como um casal estivesse seguindo um roteiro. No entanto, saber como o sexo iniciará e terminará não ajuda a libido das mulheres. Alguns homens se preocupam demais em agradar as mulheres que ainda não conquistaram, incluindo no sexo. Antigas parceiras vão para o terreno do conquistado, o que faz com que o homem pare de investir em criatividade. Então, muitas vezes, as relações ficam frias, previsíveis e básicas. Criativo demais. Por outro lado, inventar muito nem sempre cai bem com as mulheres. Entre os estímulos mais interessantes para os homens, por exemplo, estão os filmes pornô, que geralmente não agradam as parceiras. Outras práticas relativamente comuns, como sexo oral e masturbação, também incomodam algumas mulheres. A mulher ainda sofre muito com a repressão e pode ter dificuldade e preconceito de experimentar alguma coisa diferente do padrão no sexo. Sem camisinha. Olha, não vou fingir que sei qual a sensação de ter um pedaço de látex sufocando a parte mais sensível do nosso corpo. Mas é um argumento usado por muitos homens, principalmente depois de algumas relações. Muitos homens começam a propor sexo sem camisinha. Chegam a pressionar a mulher, acreditando que será mais agradável para ambos. De fato é, mas se você não estiver disposto a dividir responsabilidade para sempre, é bom comprar e usar camisinha. Então, cabe ao homem e à mulher lembrar que o potencial de procriação de um ser humano é muito grande.
o que torna a falta do uso da camisinha preocupante o suficiente. Também, os preservativos são a única forma de prevenir infecções sexualmente transmissíveis. O impulso da cabeça na hora do boquete. Uma mulher disse: se toda mulher que já teve um pau na boca, então já experimentou o empurrão da cabeça na hora do boquete. É compreensível querer que as mulheres vão mais fundo. Mas, por favor, elas pedem, pelo amor de Deus, de tudo que é sagrado. Usem as palavras e não as mãos. A maioria das mulheres diz que não tem o reflexo de vômito de uma estrela pornô. Ainda diz que empurrar a cabeça na hora do boquete dói. Direto ao ponto. A palavra é preliminares. Para muitos homens, o óbvio é ir rapidamente para chegar ao objetivo final, ou seja, a penetração. Porém, a resposta sexual feminina é mais lenta, demorando entre 15 e 20 minutos para chegar a um nível de excitação. Esse tempo exige um preparo que inclui carícias e estímulos nas zonas erógenas. Alguns homens preferem sexo rápido, enquanto que para a maioria das mulheres o sexo mais elaborado é mais prazeroso. A valorização de pequenos momentos a dois pode refletir de forma positiva e estimulante na sexualidade feminina mais do que na masculina. Foco no orgasmo. Assim como as perguntas em excesso, querer saber se a parceira já atingiu o clímax pode parecer um interesse legítimo para o homem, mas talvez soe completamente diferente para as mulheres. Para muitas mulheres, pode parecer uma cobrança, o que até dificulta o orgasmo. Em casais que estão em relacionamento sério, se a pergunta vier depois do sexo, as mulheres tenderiam a encarar de forma mais tranquila e estariam mais abertas a discutir questões. Seria interessante que os casais deveriam tirar a obrigação do sexo. As mulheres buscam o orgasmo, mas este não é o obrigatório para a satisfação sexual e não pode ser o único objetivo da relação. Sexo toda hora. A diferença entre o ritmo e o número de relações é grande para homens e mulheres. Não porque elas gostam menos, mas por serem mais afetadas por outras questões. As mulheres, em geral, se sobrecarregam de atribuições que consideram mais urgentes ou importantes, sobrando pouco tempo para a dedicação da vida afetiva e sexual. Então, muitas vezes, elas estão cansadas e quando se deparam com um convite, entende como exigência de que elas deveriam estar prontas para o sexo, mesmo não estando. Essas questões também estão relacionadas ao fato de que as mulheres não terem um desejo espontâneo, e sim uma vontade que precisa ser despertada com movimento e estímulo. É também uma questão psicológica. Casais que não convivem muito ou que não estejam em um bom momento da relação terão mais dificuldade em despertar o desejo sexual. Comunicação. Além da falta de orgasmo, a segunda reclamação mais comum em toda a linha é a falta de comunicação. Comunicação antes, depois, durante o sexo. As mulheres querem saber quais são as expectativas. Quer saber se você gosta de algo áspero, macio, se o que eles estão fazendo é bom, se você ainda quer fazer sexo. O consentimento antes, durante e todo o processo é parte integrante de qualquer experiência sexual. A maioria das mulheres mencionou que definir essas expectativas não estraga o clima. Na verdade, torna-o melhor porque ambas as partes estão obtendo o que desejam e mostra que você realmente se preocupa com mais do que apenas
o próprio prazer. Portanto, use suas palavras, porque a única maneira de ambas as pessoas conseguirem o que desejam com qualquer experiência sexual é se comunicarem com clareza. Entendo que depois que o homem termina, está cansado e sem energia. Mas uma dica que elas dizem adorarem é: seja atencioso e cuide primeiro da mulher, depois da transe. Se o homem saber disso, já é um diferencial dos demais. Encontre uma solução que deixe os dois satisfeitos, porque se o homem pelo menos tentar ou conseguir fazer com que sua parceira alcance o orgasmo completo, será lembrado automaticamente como um dos poucos heróis no livro da história de sua parceira, ficante ou namorada.